Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita, eu sou especialista no setor de neurologia clínica de cães e gatos. Hoje eu vou responder umas perguntinhas que vocês fizeram nas redes sociais, então vamos lá. A primeira pergunta que foi feita, quais são as principais doenças que podem acometer o sistema neurológico? Bom, o sistema neurológico ele é muito amplo, né? E para cada região do sistema neurológico uma enfermidade, uma casuística diferente, né? Mas, de forma geral, o que a gente mais atende na nossa rotina clínica são cães epiléticos, né, que possuem crises convulsivas frequentes, recorrentes, distúrbios cognitivos dos nossos velhinhos, dos nossos cães que estão envelhecendo, né, que a gente fala que é o Alzheimer do cão, assim como tumores no sistema nervoso também, amplamente, desde encéfalo, medula, a gente tem uma casuística bem forte de tumores no sistema nervoso. Distúrbios inflamatórios a gente tem bastante, principalmente algumas raças como York, Maltês. Os sintomas clínicos variam muito de acordo com a lesão que a gente tem, então eu não tenho como especificar para vocês um sintoma que o cão ou o gato apresentaria específico, né? Depende muito da lesão, de onde está essa lesão, né? Mas o processo inflamatório ele é muito frequente na nossa rotina, em enfermidades bastante graves. AVCs também têm sido bastante frequentes, tá? Lógico, nem tudo é AVC, como dizem por aí, mas hoje a gente tem diagnosticado bastante as questões dos acidentes vasculares. E lembrar também que nem tudo que afeta o sistema nervoso, a culpa é do sistema nervoso. Então a gente tem outras enfermidades, como por exemplo, otites, né? Infecção da orelha, doenças endócrinas, doenças hepáticas, elas podem afetar de forma indireta o sistema nervoso. Então a gente tem aí uma gama muito extensa de localizações de lesões e doenças bastante diferenciadas. Mas na nossa rotina, basicamente, o que a gente mais encontra são esses tipos de alterações. Nós temos também as doenças infecciosas do sistema nervoso. Também aqui no Brasil isso é muito frequente, por exemplo, a sinomose, isso é mais frequente na nossa região. Doenças infecciosas, elas são regionais, por exemplo, toxoplasma, neóspora, tudo pode afetar o sistema nervoso e varia muito de onde o cão reside ou o gato, onde passeia, se viaja, mas também tem uma rotina e uma casuística forte no nosso dia a dia. Vamos para a nossa segunda pergunta. Como são feitos os exames neurológicos em animais? Bom, sobre os exames neurológicos, primeiro sobre a avaliação clínica, né? É uma avaliação clínica bem diferente, né? Nós temos uma avaliação clínica de exame físico, temperatura, frequência cardíaca, lógico que isso sempre tem que ser feito, mas nós temos uma forma diferente de avaliar o nosso paciente neurológico. São testes específicos, poucos materiais, pinça, luz para reflexo pupilar. Então, o exame físico neurológico, ele é um pouquinho mais específico e a gente avalia o sistema nervoso como um todo, desde o central como o periférico, que são nervos, músculos e tudo mais. Os exames complementares também variam muito, né? Depende de cada suspeita que a gente tem. De forma geral, a gente sempre pede todos os exames complementares de sangue, de check-up, até por lembrar que nem tudo que acontece no sistema nervoso, a culpa é dele. Às vezes outros sistemas estão afetando o sistema nervoso. Porém, a gente vai em investigações de pouco a pouco. Muitas vezes a gente precisa de um raio-x, né? Triar questões de coluna, por exemplo, mas muito frequentemente ressonância magnética, tomografia e exames de análise de líquor. São os testes que a gente mais pede na nossa rotina, por a nossa rotina ter muito mais avaliações encefálicas e de coluna, né? A parte de nervos periféricos, sistema nervoso periférico são outros critérios, né? Os exames de ressonância e tomografia são exames mais onerosos de serem realizados, requer uma anestesia geral,
né? Mas é muito importante que quando vocês vão buscar um neurologista, entender que os exames complementares para ele é de extrema importância, já que os sintomas clínicos eles não nos diferenciam as doenças, não nos diferenciam absolutamente nada. Então, provavelmente a gente vai precisar solicitar esses exames que requerem uma anestesia, ou exames até mais onerosos e tudo mais. Então, basicamente, a gente fica em cima dessas avaliações e desses exames complementares que junta, na verdade, com o que a gente avalia na clínica. De acordo com uma suspeita, um exame a ser pedido, né? Se a gente tem uma suspeita, por exemplo, de nervos, a gente não vai pedir um exame de ressonância, por exemplo. Então, varia bastante com a casuística que a gente tem frente ao paciente. Vamos para a nossa terceira pergunta. Quais são os tratamentos realizados por um neurologista PET? Bom, aí que tá. Como a gente está falando de um sistema que é extremamente amplo, o neurologista, ele assiste desde comportamento, não estamos falando de patologia, de doença, alterações comportamentais mesmo, né? Como acontece nos humanos, uma ansiedade, um estresse por separação. Hoje a gente já tem centros especializados, né, que cuidam da área de comportamento animal, né, até um pouquinho fora do neurologista, mas a gente costuma fazer esse atendimento inicial sim. Então a gente assiste desde essa parte de comportamento até alterações encefálicas, alterações de coluna, alterações de nervos, junções neuromusculares, que são as informações do sistema nervoso que vão para os músculos, informações de músculos propriamente dita. Então, o tratamento que a gente realiza, na verdade, vai depender muito do que é o problema, de onde é esse problema, né? Nós não podemos esquecer que o sistema nervoso ele é extremamente amplo, né? Nós pegamos muitos quesitos que vão além do que é só cabeça e coluna, né? A gente tem uma gama gigante para poder assistir e para poder cuidar. Então, cada situação é um tratamento diferente. Um paciente epilético vai tomar anticonvulsivante, um paciente com uma doença inflamatória do sistema nervoso vai precisar tomar imunossupressão, um paciente com uma doença infecciosa do sistema nervoso vai ter um tratamento de acordo com qual a infecção que está se estabelecendo. Então, é realmente uma área muito complexa porque ela abrange inúmeros diagnósticos diferenciais e diagnósticos diferentes. E o seu tratamento ele vai ser de acordo com a suspeita que a gente tem. Mas, de forma geral, o neurologista ele acaba assistindo todas essas questões. E a nossa última pergunta, então, é se animais com problemas neurológicos podem ficar sequelas? Sim, infelizmente sim. A gente está falando de uma região, né, que existe plasticidade. O que é plasticidade? É a capacidade que o sistema nervoso tem de se regenerar. Hoje a gente já sabe que isso existe. Antes a gente achava que o que tinha sido lesionado no sistema nervoso não voltava mais. Hoje a gente já sabe que volta, né? Tratando direitinho, tendo todo o suporte adequado, a gente consegue melhorar as questões. Porém, pode ficar sequela? Pode, mas depende muito. Depende do quê? Idade do paciente e extensão da lesão. Vamos lembrar que um jovem ele tem uma capacidade regenerativa do sistema nervoso muito mais rápida do que um idoso, né? Que todos os órgãos e todas as outras funções estão um pouco mais lentas. Então o jovem ele tem uma capacidade muito maior de se recuperar e não ter sequelas. Porém depende da extensão de lesão. Por exemplo, um trauma crânioencefálico. Muitos pacientes ficam com sequelas, né? Cai, bate a cabeça e começam a ter lesões neurológicas no momento. Dependendo da extensão da lesão, esses sintomas eles vão melhorando ao longo do tempo, porém pode ficar, por exemplo, uma epilepsia, né? Por conta de uma cicatriz, por conta de um machucado que fez no sistema nervoso, eles podem se tornar epiléticos por isso. Mas isso não é uma regra, né? Como nada na medicina há uma regra, depende muito, então, da idade, do quanto que esse paciente consegue reconstruir o seu sistema nervoso e principalmente a extensão.
né? Mesmo que seja um paciente jovem, rígido, aconteceu um trauma, se a extensão de lesão ela for muito grande, isso pode ficar sim uma sequela. Outro exemplo são pacientes epiléticos, né? Obviamente que sucessivas crises convulsivas que esse paciente vai tendo ao longo da vida, pode ser que num determinado momento lá na frente ele possa ter um distúrbio cognitivo um pouco mais precoce que um paciente que não tem essa comorbidade, essa enfermidade, não teria. Então, também é uma questão sequelar. São exemplos, tá? Não são regras, mas existe sim a probabilidade de sequelas dependendo do tipo de lesão que a gente tem. Muito obrigada pelas perguntas, pessoal. Espero ter realmente esclarecido elas da forma que vocês esperavam. Mas se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem acessar as nossas redes sociais, entrar em contato aqui com o hospital e se eu puder ajudá-los a tirar novas dúvidas, eu estou à disposição. Realmente é um assunto muito amplo e muito novo na parte neurológica, cão e gato e a parte veterinária.